Fala pessoal, tudo bem? Aqui é André Malman, sou proprietário aqui do Estúdio Encore, onde nós trabalhamos com treinamento funcional suspenso, pilates e coaching. E na semana passada eu deixei lá no meu canal, no Instagram, na minha página do Instagram, que é @malmanpersonal, uma live, eu fiz uma live com o pessoal onde nós tratamos sobre treinamento para o diabético. Inclusive eu acabei de fazer um exercício aqui e estou levemente cansado, mas eu vou tentar fazer esse vídeo agora que sobrou um tempinho, certo? Nós trabalhamos sobre treinamento para o diabético, né, lá na live, e eu vou tentar deixar aqui no vídeo para você que não pôde entrar ao vivo para saber mais sobre esse tipo de treinamento que é importante para o diabético tipo 2 especialmente, que é o diabetes do adulto. Por que eu falo do diabetes tipo 2? Existem basicamente 3 tipos de diabetes que você deve saber que existem. São eles: diabetes tipo 1, que é o diabetes infantil ou diabetes da infância, que atinge basicamente crianças, adolescentes, jovens, adultos. Existe o diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, que nós vamos tratar mais já nesse vídeo, e o diabetes tipo 3, ou diabetes gestacional, que é aquele que afeta mamães, né, futuras mamães, aí, mulheres grávidas, e que aumenta o risco delas terem de novo um episódio diabético no futuro, depois de ter o seu parto, né, no pós-parto. No diabetes tipo 1, é importante que você saiba que ele existe, mas ele é uma patologia que tem um caráter, um componente fortíssimo da genética, e nós não temos como preveni-lo, nós temos como tratá-lo, certo? E esse diabetes ele vai acontecer por quê? Porque existe uma reação autoimune do nosso corpo, ou seja, o nosso corpo entende que alguma coisa dele mesmo está errada e acaba atacando as células beta do nosso pâncreas, que são as responsáveis pela secreção, pela produção de insulina no nosso corpo. Dessa forma, a pessoa não produz insulina, que é o hormônio que ajuda na utilização da glicose ou do açúcar que a gente tem no sangue, e dessa forma esse açúcar ou essa glicose aumenta de nível no nosso sangue, e isso pode ser danoso, pode corroer, pode danificar os nossos tecidos, especialmente o nosso tecido neurológico, ou seja, nos nossos neurônios, nos nossos nervos, certo? Então, dessa forma, o diabético tipo 1, a primeira coisa que ele precisa saber é que ele precisa de um auxílio médico para que ele possa tratar essa diabetes com utilização de insulina, e depois dessa insulina estando bem organizada, bem balanceada no seu dia a dia, ele vai poder fazer uma alimentação legal e também uma prática de exercícios bem acompanhados, bem orientados por um profissional de educação física. Tá? Mas normalmente o diabético tipo 1 ele sabe lidar bem com isso, porque, como eu falei, esse diabetes afeta as pessoas desde o início da vida. E dessa forma, eles aprendem desde muito jovens a lidar com essa glicemia alta, utilizando aparelhos de HGT para saber o nível de glicose que está no sangue, com um furinho, aquela picadinha no dedo, e aí eles sabem lidar muito melhor com isso do que o diabético tipo 2. Esse cara que vai ter o diabetes tipo 2, normalmente ele vai desenvolver isso na vida adulta e vai ter a ver com a sua vida, com seus hábitos de vida, tá? Então, por exemplo, se a pessoa não tem uma alimentação equilibrada, não tem atividade física, passa horas do dia sentado, não tem um consumo energético elevado, ele tende a desenvolver o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 ele pode desenvolver em qualquer pessoa. Ele tem uma tendência genética, se você tem o pai ou a mãe que é diabético tipo 2, você tem uma tendência genética hereditária a desenvolver também. Não quer dizer que você vai obrigatoriamente desenvolver se você tiver os hábitos que eu vou falar aqui, mas você tem uma facilidade de ter. Assim como você que não tem o pai ou a mãe diabético tipo 2, você também pode desenvolver mesmo não tendo essa tendência genética, certo? O diabético tipo 2 é interessante que ele faça exercícios de força. Essa é a minha opinião como profissional. Eu não sei se eu falei antes, mas eu sou mestrando em ciências da reabilitação, sou graduado em educação física e eu trabalho há mais de 10 anos com treinamento personalizado, atendo pessoas diabéticas, atendo pessoas hipertensas. A minha área de estudo no mestrado é com idosos sarcopênicos, que é uma outra patologia que eu vou falar mais adiante em outro vídeo. E sabendo dessas coisas, é importante que você tenha um profissional que acompanhe o seu treinamento, pensando nos seus objetivos e na sua saúde, antes de pensar na sua estética. A sua estética ela é um resultado que vai vir depois que a sua saúde estiver bem equilibrada. Então é um reflexo do seu corpo de dentro para fora. Você não pode começar a pensar no seu corpo de fora para dentro, tá? Então o que acontece? Para você se tratar do diabetes tipo 2,
você precisa, antes de mais nada, diagnosticá-lo com um médico. Esse médico é importante que você peça para ele um teste de hemoglobina glicada. O teste de hemoglobina glicada, ele vai mensurar uma espécie de média dos 3 a 4 meses anteriores a esse teste. Então você vai saber realmente se você tem a glicemia alta no sangue na média dos meses, ou se você teve um HGT alto, lá você mediu a sua glicose em jejum de 12 horas e ela deu alta. Às vezes pode ser uma alteração do seu metabolismo em função de alguma alimentação de 1 ou 2 dias anteriores, tá? Isso pode acontecer, mas se você tiver esse teste de glicemia alto, você tem duas opções. Ou você vai repeti-lo mais uma vez, e aí você vai ter meio que uma confirmação se realmente você está com a glicemia alta, ou você pode pedir o teste da hemoglobina glicada, que é o padrão ouro, ou seja, o melhor para diagnosticar a diabetes tipo 2. Uma vez diagnosticado diabetes tipo 2, você não precisa se desesperar, porque, como eu falei, ele pode ser tratado, pode regredir e, em alguns casos, dependendo do grau do diabetes, até curar, certo? O que vai acontecer? Você vai melhorar a sua alimentação através do quê? Da redução de carboidratos. Carboidratos é tudo aquilo que tem em pães, massas, batatas, pizzas, você gosta de lasanha, você gosta de comer muita fruta. A fruta ela deve ser consumida com moderação pelo diabético, tá? A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda até 3 porções de fruta por dia. Isso quer dizer que eu vou comer lá 3 melancias? Não. Quer dizer que você pode comer uma maçã, aí depois uns 2 ou 3 moranguinhos, que é uma fruta de baixo índice glicêmico, ou seja, com baixa liberação de glicose no sangue, tá? E você pode comer alguma outra fruta, um kiwi. O kiwi também tem um índice glicêmico mais baixo. Tem várias frutas aí que vão ter um índice glicêmico mais baixo. Mas essa orientação você vai deixar para depois do médico você ir num nutricionista, que é o cara que ele sabe tudo de fisiologia aplicada à alimentação. E esse cara que tem que dizer para você o que você vai comer nas diversas horas do dia, certo? Então a terceira parte, que seria o exercício, que é onde eu sou mais especializado, é o que eu vou te dizer. Você deve procurar um profissional que lhe passe um exercício de força. O que é um exercício de força? Ou exercícios resistidos. Exercícios resistidos são exercícios contra uma resistência, como o próprio nome diz. Quando a gente traduz do inglês para o português, que é resistance training, a gente tem uma tendência de confundir com treinamento de resistência, que é um outro tipo de ferramenta que também pode ser interessante para o diabético tipo 2. O treinamento de resistência ele é um treinamento com mais repetições, né, quando a gente faz musculação, por exemplo, e menor carga. Eu particularmente prefiro um treino com mais carga, mais peso e menos repetições para o diabético. Por quê? Porque esse tipo de treinamento vai aumentar também a sua massa muscular. Quando a gente tem a massa muscular maior, mais hipertrofiada, que a gente chama, a gente tem mais sensibilidade à insulina, porque esse tecido ele é muito sensível à insulina. Esse é o primeiro ponto para fazer um treino mais forte. Segundo ponto, o treino de força com um pouco mais de intensidade já se comprovou fazer uma situação, uma função no nosso corpo muito semelhante à da insulina. Ela faz o quê? A insulina ela vai lá na nossa célula muscular ou na nossa célula adiposa e ela mexe num carinha chamado GLUT4 e ajuda com que a glicose passe para dentro da célula através desse carinha. O que acontece? Quando a gente não tem a sensibilidade à insulina, o exercício propriamente dito, enquanto você está fazendo ele meio que faz essa função da insulina, ativando o carinha, o GLUT4, para a molécula de glicose entrar na célula e fazer a sua função de proporcionar energia, certo? Então o próprio exercício de força já se mostrou capaz de fazer isso. Mas o exercício aeróbico também faz isso. Agora, por que eu prefiro a força ao aeróbico? Porque a força ele é mais seguro, você tem como controlar melhor, principalmente o fator impacto. Lembre-se que a pessoa diabética tipo 2, normalmente ela vai ter mais gordura corporal. E com gordura corporal, e normalmente essa pessoa sendo sedentária, as suas articulações da coluna, do quadril, dos joelhos e do tornozelo tendem a estar mais fragilizadas. Então se eu fizer um exercício, por exemplo, de corrida, eu vou estar colocando mais força, mais impacto nas minhas articulações e diminuindo a capacidade delas ou aumentando a probabilidade delas de se lesionar fazendo esse exercício. Então, fazendo um exercício de força, onde eu tenho mais controle, eu posso melhorar ou diminuir esse índice de lesão, certo?
treinamento de força, como eu falei, ele é contra uma resistência, não quer dizer que você vai fazer musculação. Eu, por exemplo, sou adepto e gosto muito de praticar e passar para os meus alunos o treinamento funcional suspenso, que é o quê? Você já deve ter ouvido falar em calistenia, que são exercícios feitos com o próprio corpo, apenas utilizando o peso do próprio corpo. E o treinamento suspenso, ele é uma calistenia que utiliza uma ferramenta que pode ser um TRX, ou um sling training ou uma argola, tá? Essas ferramentas são ferramentas que utilizam o peso do seu corpo para fazer exercícios que você não consegue fazer, por exemplo, no chão. Você não consegue fazer exercícios para membros superiores de puxada, por exemplo, utilizando o chão. Você precisa fazer em algum aparato, que pode ser uma barra ou pode ser um TRX, por exemplo, que é uma ferramenta que te proporciona, além de fazer esses exercícios, você tem como diminuir a carga. Então, se você é um iniciante, você está com sobrepeso, sedentário, está um tempão sem exercitar, você consegue realizar, por exemplo, uma remada com uma intensidade bem diminuída, utilizando, por exemplo, um aparelho TRX. Então, se você quer saber mais sobre isso, eu te recomendo fortemente que se inscreva no meu canal aqui embaixo, clica no sininho para ativar as notificações, e eu vou deixar também aqui o meu Instagram, que é onde eu posto mais lá sobre exercício. Eu posto o nosso dia a dia, tanto no Stories quanto no feed. Eu posto o nosso dia a dia aqui no estúdio, que a gente trabalha com isso. Eu posto um pouco lá do meu mestrado em Ciência da Reabilitação. E eu quero te convidar a curtir a nossa página no Facebook também, que eu vou deixar aqui na descrição. E não deixa de acompanhar o nosso trabalho. Se você quiser saber mais, deixa um comentário aqui embaixo, que eu vou ficar muito satisfeito em responder as tuas dúvidas. E se você tiver sugestão de vídeo, de tema para o próximo vídeo, deixa aqui também, que eu vou ficar super satisfeito em te ajudar com mais conhecimento, com o que eu puder te ajudar. E se eu não puder, eu vou fazer questão de pesquisar, porque eu passo horas do meu dia lendo artigos científicos para poder trazer para vocês conteúdo de qualidade aqui no canal. Certo? Eu sou André Malman, obrigado pela atenção e vem para a Encore!